transbordando vida. Por isso que ele se expressa claramente, Senhor, nesse versículo, Pai. Que essa noite o teu poder do Espírito Santo controle as nossas vidas e os nossos pensamentos, e que aquela fé que uma vez foi dada aos santos, ela possa estar dentro de nós, Pai. Abençoa os teus filhos, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Queria falar um pouquinho de um tema que a gente já vem falando no domingo, mas eu queria reforçar esse tema. Tendo a mesma fé, né? Quando a gente se depara com isso, o irmão Bruno é muito catedrático nisso, ele separa uma fé intelectual de uma fé que veio do céu, né? Uma fé que veio de Deus. Tanto que a própria palavra vai chegar a dizer para nós que a fé é um dom de Deus. Então, ela não pertence, não é você que produz isso. Você tem uma fé natural, e essa fé faz você conquistar muitas coisas, mas essa fé, que é uma fé que vai te dar vida eterna, isso é um dom de Deus. E o irmão Brana vem com as suas mensagens e vai dizer assim, a fé é revelação, que é uma compreensão não humana, mas uma compreensão espiritual do entendimento da palavra de Deus. Então, só estou botando uma base para você entender, para nós termos a mesma fé. E Paulo aqui, ele está explicando isso com essa clareza. Vamos ler novamente para entender isso. Primeiro ele vai dizer que ele está crucificado com Cristo. Então ele quer dizer que ele morreu. E foi da mesma forma como Cristo, crucificado em Cristo. Olha só o pensamento aqui. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu. Você percebeu aqui? O eu, quando o irmão Barana fala assim, a minha maior dificuldade, a minha maior batalha é o meu eu, né? Sempre que ele diz isso, né? Então, o eu de Paulo acabou. Ele já está, ele pegou e se crucificou em Cristo. Ele entrou em Cristo. Então, ele está afirmando esse pensamento. Depois ele vai ter uma vírgula e vai dizer, mas Cristo vive em mim. Agora, aí que começa um pouquinho a gente entender, Cristo vive em mim. O que ele quer dizer com isso? Tem que ter algum benefício, tem que ter alguma coisa que chegue a você. Claro que você vai ler, quando você lê Hebreus 11, ali quando Paulo vai falar sobre fé, e ele começa a colocar os nomes dos heróis da fé, ele vai colocando em ordem, vai colocando e vai levando tudo isso. Isso tem um propósito, que Paulo está usando como fosse uma tese dando informações para nós. E ele aplica isso colocando para dizer que tipo de fé é essa? Que tipo de fé que Paulo ele quer imprimir? Se ele morreu em Cristo, está crucificado com Cristo, e agora ele tem uma coisa que é de Cristo nele. E ele vai continuar dizendo, e a vida que agora vivo na carne, porque ainda ele está vivendo nesse mundo, e essa é a vida na carne, vivo na fé. Então, a partir de agora, não é mais Paulo. Paulo não morreu. E agora estou vivendo aquela fé de Cristo em minha vida. E olha que ele vai afirmar isso. Ele vai dizer assim, vivo-a na fé do Filho de Deus. Vivo na fé do Filho de Deus. É Jesus Cristo. Então, ele vai continuar. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele está vendo que Cristo morreu por ele e amou a ele. E esse é o ponto mais importante que tem, irmão. É nós saber quem morreu por nós e quem nos ama. Para findar um pensamento, porque sem amor,
você não tem fé. É interessante isso, né? O amor produz a fé. Mas, irmão, não é o contrário? Olhe bem, pense mais. Quando eu vejo uma necessidade, eu tenho que gerar um amor que vai produzir fé. Ou você vai ajudar de uma maneira, ou você vai ajudar de outra maneira, porque você ama aquela pessoa que está precisando daquilo. Então, isso é uma conexão. Parece que fé e amor, parece que elas estão sempre em conexão. E isso é verdade. O amor e a fé, elas estão sempre em conexão. Por isso que ele se expressa bem claro, dizer, né? Vivo na fé do Filho de Deus, ao qual me amou. Mas o que Jesus fez? Ele levou o tabernáculo de Deus ao sacrifício. E quando você se depara com isso, irmão, eu até quero ler isso aqui, para depois levar para frente. Hebreus 11, e eu marquei até uma coisa interessante. Marquei duas coisas interessantes, mas quero colocar isso primeiro. 39, Hebreus 11, 39 vai dizer assim: e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Espera aí. Daí você vai dizer assim, mas quem são esses? Isaac, Abraão, Jacó, todos esses homens, Noé, todos esses homens do passado, todos esses homens, eles não alcançaram a promessa. Já pensou nisso? Daí a Escritura vai dizer uma coisa interessante aqui, ele vai dizer, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, agora é conosco. É na época de Paulo que ele está falando isso, ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Já pensou nisso? Então, é como fosse falar para você, ó, a responsabilidade está em vocês. Eles vão ser aperfeiçoados por vocês. Já pensou que peso seria isso? Mas a Escritura está dizendo alguma coisa aqui. Sabe por quê? Lá no Velho Testamento, eles foram testemunhas. Mas se eu fizesse uma pergunta para você, Moisés teve um exemplo para seguir? Não teve um exemplo. Vamos pegar aqui, Noé teve um exemplo para seguir? Não teve um exemplo. E o que aconteceu lá? O sacrifício existia, né? Sacrifício de pombas, né? Quando a pessoa era mais pobre, ela trazia 2 pombas, uma matava, jogava o sangue e a outra liberava. Ou pegava um cordeiro e matava. A pessoa botava a mão sobre aquele cordeiro, o sacerdote matava aquele cordeiro e ele sentia o bali, a morte do cordeiro, mas aquilo ainda não era perfeição. Não era perfeição. Por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus é o autor e o consumador da sua fé. Que interessante isso, né? Porque precisava de um cordeiro perfeito que fizesse o sacrifício perfeito. E só veio na divisão do Velho Testamento com o Novo. Você entende isso? Então, todos aqueles estavam esperando um perfeito, um exemplo perfeito, que era Jesus Cristo. Todos caminharam naquela jornada, Abraão, todos assim, eles deram testemunho, porque Deus deu um entendimento, uma revelação a eles, que isso podemos chamar de fé, mas ainda não era perfeito, porque quando Jesus chega, Ele é a perfeição daquilo, Ele anda na terra e é a perfeição por isso que Ele diz assim, ó, não pelo que eu falo, mas pelas minhas
obras, era uma fé perfeita, era o poder da palavra perfeita, era a ação perfeita, porque não existia nenhum homem ainda perfeito que chegou a esse ponto, e agora Cristo chega na perfeição. Agora nós estamos vendo o Cordeiro perfeito. E Jesus aponta para a sua igreja e diz que ela tem que ser perfeita. Aí que está o ponto. Porque agora há uma perfeição. Daí você vai dizer assim, mas irmão Arantes, eu não sou perfeito. E eu vou dizer para você, eu também não sou perfeito. Mas eu estou confiando em quem? Na fé de quem? De Cristo Jesus, que é perfeito. Você entende? Será que o ladrão, para a gente entender isso, será que o ladrão na cruz, se ele confiasse na fé dele, ele iria? Não, ele confiou no que Jesus falou para ele, e aquilo era perfeito, então ele segurou naquilo. Quando ele segura naquilo, ele se encontra lá. É assim a palavra de Deus, ela quer que você confie nas palavras de Cristo, para você ir para a eternidade, para você ir para o arrebatamento, você precisa confiar na fé de Cristo, que ele teve na palavra, e ele se manifestou perfeito. Então, a gente tem que tirar uma coisa, não é a sua fé. Por isso que Paulo está explicando isso com mais clareza, irmão. E quando você lê isso, você logo percebe, olhe bem. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, eles tiveram testemunho pela fé. Eles mostraram, mas não alcançaram a promessa. Daí, provendo Deus alguma coisa melhor a nós, ao nosso respeito, para que eles sem nós não fosse aperfeiçoados. Fecha aí. E eu quero mostrar uma coisa, irmão. Talvez você passe muito por alto, só para dar entendimento. Quando você fala do herói da fé, você começa por ali, né? Vamos pegar um herói aqui, está no 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo, dando Deus testemunho do seu dom. E por ela, depois de morto, ainda fala. Você está percebendo aqui que tudo tem a ver com uma revelação ou uma fé que Deus deu a Abel? Preste bem atenção aqui, ele vai dizer aqui, pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus transladara, visto como antes de sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ele agradava com o quê? Com a fé. Você entende? Ele está agradando com a fé, não a fé dele, mas uma fé que Deus deu a ele, que é um entendimento que ele recebeu. Assim é nós hoje, irmãos. Você tem que agradar a Deus pela fé que Cristo deu a você, porque ele foi o verdadeiro Cordeiro perfeito e mostrou isso para nós. Ele fala assim, a minha vontade é fazer a vontade de meu Pai. Isso é uma fé que ele tem. Então agora ele está mostrando como você deve agir da mesma maneira. Então esse é o ponto perfeito que ele está colocando. Agora olhe bem aqui, quero pegar isso aqui, 31, para você entender. Não tem a ver com obra pessoal, mas tem a ver com aquilo que Deus deu em relação à palavra. Olha só, Raabe, ela está cotada no herói da fé, e ela vai dizer assim, lá no 31, pela fé Raabe, vírgula, a palavra depois ela diz, a meretriz. Para nós entender, a prostituta. Para você entender melhor. Escute bem isso. Ela tem obra para ser salva? Tem obra para ser salva como uma prostituta? Não tem. Agora olha o que está acontecendo aqui. A meretriz não apareceu como incrédulos. Ela não apareceu como
uma incrédula. Peraí. Ela é uma prostituta, mas a Bíblia está dizendo, ela não apareceu como uma incrédula. Agora, no que ela creu? Você agora começa a entender? Olha o que ela vai dizer. Acolheu em paz os espias. Você começou a entender? Ela recebeu um entendimento de Deus que esses espias eram homens de Deus. E ela acolheu eles. Porque o que aconteceria se ela acolhesse eles? Morreria. Você entendeu? Ela não contou isso, ela confiou nisso. Ela tomou isso por fé. Por isso que Deus abençoou Raabe, e depois ela casou com um capitão dos generais de Josué. Parece que Deus é engraçado. Você começa a entender algumas coisas, irmão? Deus tem uma agenda específica. Deus sabe que Raabe, ela tem isso dentro dela. Você diz, mas como, irmão Arante? Deus disse. Então eu vou ler uma escritura para você. Deus sabia que em Raabe tinha fé. Olha aqui Paulo falando em Atos 14, 9. Eu vou ler essa escritura para você entender. Este mesmo ouviu Paulo falar, olhando fixamente e percebendo que tinha fé para ser curado. O que Paulo percebeu? Olhou fixamente para aquela pessoa e viu, não, ele tem fé para ser curado. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Irmão, por isso que muitas vezes você pode entrar uma pessoa que não tem nada a ver com a nossa igreja, não tem nada, sentar aqui, mas ela toma aquilo ali, começa a receber aquilo, e ela toma aquilo e sente fé daquilo, você percebe que ela está tendo fé. E ali agora é acionado o que Deus determina. Por isso que Jesus sempre falou assim, olha só quantos versículos que Jesus fala, Mateus 9:12. Mas Jesus virou-se e, vendo, disse, filha, tenha bom ânimo, a sua fé te curou. E a mulher foi curada, e partiu, e foi. Você está percebendo aqui? Olha a outra, tudo isso é fé pessoal, não é fé de vida. Mas olha só o que vai acontecer aqui, E ele disse, filha, Marcos 5,37. E ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre da sua praga. Aqui a Bíblia está usando a mesma palavra que como fosse te salvou. A doença ia te matar. Então você está sendo salva. Vou pegar mais uma para a gente entender. É Lucas 7,50. E ele disse à mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Jesus disse, recupere a vista, a tua fé te salvou. Você percebe aqui? Então, muitas curas, ele está dizendo assim, a tua fé. Mas Paulo está falando de outra coisa, a fé de Cristo. Está entendendo? Na cura, a tua fé te curou, a tua fé te salvou em relação à cura, à necessidade, a tua fé. Agora, quando ele está falando de outra fé que salta para a vida, daí vai entrar a fé de Cristo. Que é o quê? É o que Cristo fez. Ele se submeteu à vontade de Deus. E é isso que ele está ensinando para nós, para a gente ir para a vida eterna. Nós submeter a mesma fé que Cristo recebeu e agiu. É isso que Paulo começa a colocar em nosso coração. Olha bem, ele vai colocar algumas coisas aqui. Ele vai dizer assim, portanto, devemos nos perguntar, o que é fé que os prendeu? Pois as pessoas podem ter fé em uma árvore para ser curá-la. De repente você diz assim, irmão, pode levar aquele chazinho ali, você toma, você vai ser curado. Você toma por fé, o que acontece? Você vai ser curado. Então, o irmão Branham chega a dizer assim, se você não tiver confiança no médico, você não vai ser curado. Mas se você tem confiança no médico, você vai ser curado.
Porque é um mecanismo, irmão. Deus deixou esse padrão. Então ele vai explicar mais isso e vai dizer assim, ó. Então, qual é a diferença entre a sua fé e a fé de como Paulo disse que está vivendo agora? Você pode usar a fé para receber cura, mas Paulo está nos dizendo em nosso texto hoje que ele está vivendo pela fé de outro, de Jesus Cristo. Ele está vivendo pela fé de outro, especificamente pela fé do Senhor Jesus Cristo. É a fé dele que importa, não a sua ou a minha. Você agora começa a entender? Paulo está explicando, é a fé dele que importa, de Cristo, não a minha ou a sua. Quanto se trata disso, Deus não se preocupa com a sua fé, na verdade. Ele nem sequer está interessado na sua fé, quanto se trata de receber vida eterna. Por isso, irmão, a gente vai ter muita surpresa quando chegar na eternidade. Por isso que o irmão Brana fala das 3 surpresas, né? Porque alguns vivem uma vida vivendo, tem a capacidade, aquele jeito todo de cristão, age certinho, tudo certinho, mas não é isso ainda. Aí que está o problema. Você até consegue viver uma vida cristã pela sua capacidade, pelo entendimento que você entendeu a Escritura, mas não é isso ainda. É uma coisa muito diferente, é uma coisa que você reconhece que você é um pecador e você está olhando para a perfeição que é o Cordeiro de Jesus Cristo e você vive pela fé dele, pelo que ele fez por você. Não é mais você olhando para você não, pela sua capacidade, é você olhar para Cristo e olhar assim, ó, esse é o Cordeiro perfeito, esse morreu por mim, eu tenho a fé nele porque ele morreu por mim. Então muda tudo, toda a ideia nossa começa a mudar. Tanto você agora, e Deus se agrada disso, irmão. Aí que está o ponto. Deus se agrada disso. Escute bem, ele vai dizer assim, ó. Nem a sua fé tem qualquer substância com Deus, embora a fé seja a substância das coisas que se espera. E é mesmo que a sua fé seja a mesma fé que Deus deu ao seu Filho, então ela não significa absolutamente nada para Deus, porque nós está aqui em Efésios 4, e vou usar Efésios 4, que existe apenas, olha só, ele vai usar a Escritura para explicar isso, é o que Paulo sempre falou, ele vai dizer assim, ó, um só Senhor, amém? Um só Senhor, não existe 2 Senhor, capte isso, vamos ver se a gente entende. Senhor, só existe um, Deus. Senhor, só existe um, é Deus. Não existe 2 Senhor. O Senhor, Deus aqui, e o Filho, Deus aqui. Não. O Senhor sempre será Deus. Agora, eu sei que o Senhor habitou em Cristo Jesus e ele se manifesta dessa maneira. Você tem que saber quem que está dentro daquele Jesus Cristo. Por isso que o irmão Branco falou assim, o único lugar de adoração é em Cristo Jesus. Então, quando a Bíblia fala assim, ó, um só Senhor, ele não vai dizer assim, não, eu creio no Senhor Deus e creio no Senhor Jesus Cristo. Não, você não conseguiu fazer a matemática certa, porque o Senhor Deus estava habitando em Cristo Jesus, por isso que ele se torna Senhor. Isso é importante a gente captar isso, irmão. E olha, bicho, um só Senhor, uma só fé. Se fosse a fé do irmão, e fosse a minha fé, e fosse a fé de Pedro, e fosse a fé do Rosiclei, quantas fé tem aí? Tem várias. Então a gente tem que ter a única, é a fé de Cristo Jesus. Por isso que o irmão Branco falou, Jesus, ele se manifesta como a palavra. Então é esse o portanto que a gente vai ter que entender isso. Então, eu não me preocupo mais, porque foi feito o sacrifício perfeito. Ele é o meu redentor no sentido porque ele tomou isso.
Olha, irmã, isso é uma coisa perfeita. Olha só o que ele vai dizer. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aqui ele não está falando batismo d'água, aqui ele está falando batismo do Espírito Santo. E esse único batismo é o batismo do Espírito Santo. É disso que Paulo está falando ali. Pois ele também diz em 1 Coríntios 12, 13: porque todos nós fomos batizados em um espírito e em um corpo. Se lembra o que a gente falou sobre essa questão? Deixa eu ver se tem marcado aqui. Está aqui, ó. Deus é espírito, né? A gente já sabe. Então todos os adoradores devem adorar em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Você começa a pegar o que Paulo quer dizer. Agora escute bem o que o irmão Brana vai dizer na mensagem. O único lugar de adoração provido por Deus. Escute bem isso. Um só Senhor, uma fé, um batismo. Esse é o batismo no Espírito Santo. Batismo na água apenas colocou você na comunhão com as pessoas. Olha só, irmão Brando explicando. O batismo na água, que eu faço aqui, e batismo em nome do Senhor Jesus, só faz entrar em comunhão com a igreja. É uma comunhão. Você está dizendo, sabe o que o batismo d'água está dizendo? É que você sentiu a presença do Espírito Santo em você e você quer tomar essa posição. Ainda o Espírito Santo não está morando em você, só você sentiu que o Espírito Santo está fazendo uma obra em você e você quer receber o nome do Senhor Jesus Cristo em sua vida. É isso que o irmão Brana sempre colocou dessa maneira. E agora que ele vai dizer aqui, ó. Isto é verdade, mas o batismo no Espírito. Por isso invoco o nome de Jesus sobre você e batizamos. Isso não significa que seja assim. Ele está explicando a questão da água, né? Mas quando aquela palavra realmente, daí agora ele está explicando o batismo do Espírito Santo. Ele vai dizer, ó, mas quando aquela palavra realmente genuína do Espírito Santo entra em você, não é batismo d'água. A palavra genuína é Cristo Jesus, que entra em você. A palavra, o irmão Bruno fala aqui, a palavra, Jesus. Então, irmão, a mensagem não é mais segredo para você. Então, você escutou o que o irmão Bruno está falando? Eu vou ler isso aqui de novo, para a gente entender, para a gente compreender qual é a verdade de nascer de novo. Olha aqui, vou pegar do começo e não vou pegar aqui, ó. O batismo na água apenas colocou você na comunhão com as pessoas, vírgula, para que você confirme que aceitou a Cristo. Isso é verdade, mas é o batismo no Espírito. Posso invocar o nome de Jesus sobre você e eu batizar. Está falando de batismo d'água. Agora, isso não significa que seja assim, o batismo do Espírito Santo, né? Então ele vai dizer assim, ó, posso invocar o nome de Jesus sobre você e batizá-lo. Isso não significa que seja assim. Mas, ó, daí ele deu um ponto e falou, mas quando aquela palavra realmente genuína do Espírito Santo entra em você, daí ele vai botar assim, ó, aqui cai em ponto e vírgula, daí ele vai falar, a palavra. Depois ele diz, Jesus. Então, irmão, a mensagem não é segredo para você, então. Você sabe disso. Quando se fala de sabe, é como se você compreendeu isso. Daí ele vai dizer, irmão, está tudo iluminado diante de você. Aleluia. Você começa a entender, porque quem abre o entendimento e quem dá essa fé de Cristo, eu sei que é Deus, mas essa manifestação vem a você. Daí você começa a compreender a mensagem, você começa a abrir o entendimento, e aí Deus começa a trabalhar com você, e aí que ele vai entrar num processo disso aqui, ó. Enquanto não temos a base, não temos como entrar nesse processo. Então, ele clareia isso muito claro. Escute bem o irmão Bruno falar, ele vai usar assim, ó. Mensagem, a largata e o gafanhoto. Ele vai dizer, você pode ter fé, mas nós queremos a fé. Ele divide, né? Você pode ter fé, mas nós queremos a fé.
contestar com sinceridade isso. Batalhar com sinceridade pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Ele tá falando Judas. Judas, né, no livro de Judas. Quantos eles foram chamados de santos? Quantos eles foram santificados? O Espírito Santo os santificou. Não é eu que me santifico, irmão. Você começou a entender? O Espírito Santo é o que santificou. Eles foram chamados de santos. Agora, de Judas. Irmão, adotado de Jesus. Ele usa essa expressão só para explicar quem ele está falando. Quero que você lute sinceramente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Nunca deixe essa fé cair. A fé dos santos não estava em crédulos, nem em denominações, se lembre disso, nem em edificação de igreja, nem em associação, mas estava na presença de Deus vivo. Eles tinham fé para, olha só, isso aqui é fino, irmão, isso aqui é uma coisa que o irmão Brana pregou a vida dele todinha, explicando isso para as pessoas não caírem no sistema. Se é uma coisa que ele bateu na tecla, eu acho que Deus determinou a ele bater nessa tecla, dizer assim, ó, não fique no sistema. Sabia que a pessoa pode estar dentro de uma igreja que prega a verdade da palavra e está trancada no sistema? Não é isso que é. Por isso que ele vai dar a convicção. Olha só o que vai acontecer. Ele fala assim, ó, a fé dos santos não estava em credos, né? Nem em denominações, nem em edifício de igreja, nem em associação, mas está na presença do Deus vivo. Ele tinha fé para, olha só, daí ele vai dizer, na presença do Deus vivo tem uma coisa que acontece. Eles tinham fé para curar os enfermos, expulsar os demônios, fazerem milagres. Todas as grandes promessas que Jesus fez. Aquela primeira igreja manteve isto. Foi a tauba de salvação. Você entende o que ele quer dizer? Ele quer dizer assim, ó, Marcos 16. Ele quer dizer assim, esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão nova língua, pegarão uma serpente, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Isso é escritura. Isso é promessa. Isso acompanha a igreja do Deus vivo. Quando a gente ora por uma necessidade e Deus cura. Quando a gente vai e fala com uma pessoa e ela começa a escutar a palavra, ela começa a querer compreender a palavra e de repente ela recebe vida, nasce de novo, já pensou? Isso pertence à igreja do Deus vivo. Por isso que ele está falando de salvação. A igreja do Deus vivo acompanha as curas, a salvação, as libertações e a salvação também ela acompanha dentro da igreja do Deus vivo. Então, é isso que o irmão Brando está dizendo. Não é um sistema que vai ser mais um igual. Você entende o que eu estou falando, né? Ah, a igreja tal é igual àquela, a igreja tal só produz igual àquela, a igreja tal produz igual. Não é isso. Nós temos que produzir filhos e filhas de Deus, que conhece a palavra de Deus e conhece a manifestação que Deus está fazendo. Então, quando a gente se depara com isso, irmão, tem umas coisas que eu quero que você aprenda. Você percebeu que Paulo fala assim, ó, eles tinham aparência de piedade. Se lembra disso? Aparência de piedade, a palavra piedade é ser como Deus. Já pensou isso? Então, tem uma aparência, mas não consegue produzir a eficiência da palavra de Deus. Já pensou isso? Ele não consegue produzir isso, ele só tem aparência. Você não vai... Não tem nem como, tem aparência. Mas quando você vai ver, ele não tem a eficácia, que é a questão da fé de Cristo. Ele não confia na totalidade da eficácia do poder da palavra de Deus. Vamos confirmar isso. Deus é poderoso para mudar as pessoas. Você tem convicção nisso? Eu também tenho.
Daí o irmão Branham diz, não olhe para as circunstâncias, não olhe para as pessoas, indiferente quem for. Pode ser um mendigo, está ali. Mas se é um eleito, quando você falar da palavra, vai florir alguma coisa, vai abrir o seu coração. Por isso que eu estou falando para você, não julgue as pessoas, deixe Deus te usar. Aonde você estiver, dê liberdade. Outra coisa que eu gostaria de falar para terminar, só para a gente terminar e passar para a oração. Quando você fizer evangelismo, ou quando você for fazer algum evangelho, tenha sabedoria nisso. Irmão Disseu, como é que a gente pega um peixe aí? Tem que saber a isca, né? Se o peixe gosta de camarão, né? O Pedro também sabe disso, né? Vai botar a camarão. Se o peixe gosta de sardinha, bota sardinha. Se o peixe gosta de berbigão, bota berbigão. Então, vou dar um parecer para você entender. Primeiro, de tudo, para você ajudar alguém. Por isso que o irmão Branham fala assim, ó, faça primeiro um amigo. Primeiro de tudo, você tem que fazer um amigo. Para depois eles vão, como você fez um amigo, eles vão ouvir você. Tem vezes que o pessoal faz o contrário, já quer falar a palavra, quer dizer isso, quer dizer aquilo, quer dizer... A pessoa nem pedi para ele falar. Então, o segredo é fazer um amigo. Se você olhar o irmão Brana fez vários amigos. Ele tinha aquele amigo lá que era o caçador, se lembra que ele dizia que tinha um olho assim, tipo de uma não é lagartixa, de um bicho lá meio assim, ele dizia, né? Mas era amigo dele. E um dia Deus mudou a vida dele. Esse é o segredo, porque quando você faz um amigo, a tendência é o quê? Ele te escutar e te ouvir. Esse é o ponto. E outra, evangelho para pregar, ele é agricultor, ele planta maçã. Você pode falar de maçã, e ali você vai mostrar Cristo para ele. Você tem que saber disso. Ele vai falar de tal coisa, um jovem vai falar de tal coisa, eu vou lá falar um pouco a linguagem daquele jovem, para dar uma... E ele vai ficar assim, poxa, que coisa, né? Pensava de um jeito e agora eu vejo essa pessoa de outro jeito. Porque você está falando a linguagem dele, para ajudar ele. E isso não é falsificar o evangelho, não. Paulo sempre usou dessa maneira, dessa habilidade. Paulo, ele sempre usou dessa habilidade. O que ele fazia? Ele se baixava para conquistar. E isso é importante você saber, porque o evangelho é dessa maneira. Não é um evangelho, você entrava na casa e diz, isso aí é de pecado, isso aqui é pecado, essa roupa que você está é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado. Isso não vai ajudar nada. Isso vai dar só desavença e só problema. Então, é o que não acontece, né? Hoje, né? Então, o evangelho, ele produz vida. E, com certeza, quem transforma as pessoas não é você. É o Espírito Santo. Então, saiba usar com habilidade o poder da palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Eterno Pai Celestial, que aquela fé que uma vez foi dada aos santos possa estar dentro do nosso coração, Senhor. Porque o mesmo mensageiro diz que daí o caminho estará todo iluminado, Senhor. Agora me lembrei, Pai, como fosse uma BR toda sinalizada e o farol do carro bate. Mostra todos os pontos, as placas, tudo certinho, Pai. Porque está perfeita, Senhor. Porque aprendemos dessa maneira. O que está iluminando? O próprio farol do carro. E aqui que está iluminando? O próprio Espírito Santo, a palavra que Ele mesmo se manifestou. Por isso, Pai, dê bênção aos teus filhos, receba as suas orações e que possamos ter um bom tempo diante da tua presença na oração que vamos fazer essa noite. Peço isso a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos passar para outra parte.